O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Salmo 23. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Rei da Glória é manifestado, é apresentado no templo, e por isso nós celebramos no dia de hoje o ofício da festa da apresentação do Senhor. É uma festa também conhecida como Festa da Candelária, Dia das Velas, pois Jesus é reconhecido como a luz do mundo. E a tradição de abençoar velas nesse dia simboliza essa luz que ilumina as nações. Mas por que celebrar agora a apresentação do Senhor? Vejamos que ocorre exatamente 40 dias após o Natal, e nesse sentido, cumpre aquilo que está na lei de Moisés, em Levítico, capítulo 12, dos versículos 2 ao 8. Após dar à luz um menino, a mãe deveria aguardar 40 dias para a sua purificação. E as leituras de hoje apontarão exatamente para a questão da profecia, de Jesus sendo a luz do mundo, a luz que salva, a humanidade de Cristo que vem para nos dar novo sentido de vida, a humanidade de Cristo que nos resgata. E o interessante é que, na tradição cristã, celebra-se a apresentação de Jesus, assim como de Nossa Senhora, e olhamos aqui para a obediência. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e depois tentamos justificar que acreditamos em Deus. Mas vejamos que nas leituras de hoje apontam para um caminho de purificação. Na primeira leitura do profeta Malaquias, capítulo 3, os versículos 1 ao 4, trata da promessa de Deus de enviar um mensageiro em um dia de purificação para o seu povo. Jesus é o mensageiro, ele é o Messias e ele é a própria purificação. O trecho é uma profecia sobre a vinda de um mensageiro que irá preparar o caminho para o Senhor, uma referência tanto à vinda de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus, quanto à segunda vinda de Cristo no juízo final. Então vejamos, preparação e purificação. Se há uma espera de 40 dias para que Jesus fosse apresentado ao templo, é um tempo de preparação. Da mesma forma que nós temos o número 40 em vários momentos do nosso ano litúrgico, remete a uma questão de preparação. E é na preparação que também nós nos purificamos, pois não existe uma mágica que de um dia para o outro nós nos transformamos. É o caminho, é o tempo envolvido com Deus que nós conseguiremos então nos purificar. Então a profecia de Malaquias chama a atenção para o processo de purificação que Deus deseja realizar em nossas vidas. Assim como o fogo refina o ouro, Deus usa dificuldades e provações para purificar o nosso coração. Aqui não é dito que Deus quer as dificuldades e provações, mas mediante as dificuldades e provações fazendo parte da nossa caminhada, nós podemos com certeza utilizar disso para melhorar, remover de nós aquilo que não faz sentido e principalmente remover de nós o pecado e nos preparar para uma adoração verdadeira e justa. E com isso, sobre a questão de purificação, não é simplesmente ser purista, uma pessoa moralista, mas buscar uma transformação interna operada pelo Espírito Santo, que consequentemente será algo externo nas nossas atitudes. E tal dimensão de purificação assume também um aspecto de encarnação. É o que nós podemos entender na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 2, dos versículos 14 ao 18, que destaca a encarnação de Cristo e sua missão redentora, enfatizando como ele se tornou plenamente humano para vencer a morte e o pecado, libertar a humanidade e agir como sumo sacerdote misericordioso. E nesse sentido, se destaca que Cristo se fez verdadeiro homem, assumindo carne e sangue, assim como seres humanos.
E isso reforça a doutrina da encarnação. Jesus não era apenas um espírito ou um ser divino distante, mas assumiu plenamente a condição humana, em exceção o pecado. E temos então aqui, no versículo 15, a libertação do medo da morte. E livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte sempre atormentou e continua a atormentar a humanidade, levando muitos a viverem uma vida de angústia e escravidão ao pecado. Nós temos aqui um símbolo de libertação. A purificação não é apenas algo ritualista. A purificação é para nos trazer libertação. Não podemos nos tornar pessoas de práticas ritualísticas externas se nós não formos verdadeiramente convertidos pelo poder do Espírito Santo no nosso interior. A grande purificação é interna e, consequentemente, isso será apresentado em nossas atitudes. E com isso, o evangelho de hoje, em relação à apresentação do nosso Senhor no templo, em Lucas capítulo 2, dos versículos 22 a 40, nós temos exatamente Maria e José que levam Jesus ao templo de Jerusalém. E com isso, o interessante é que nós temos uma conexão ao próprio Antigo Testamento, assumindo uma dimensão de profecia, e nos aponta para os dias de hoje. Em que sentido? Vejamos pela ligação com o Antigo Testamento, onde Êxodo 13, versículo 2, versículo 12, o primogênito pertencia a Deus e precisava ser resgatado. Vejamos que nós pertencemos a Deus, nós fomos resgatados, e que a nossa vida verdadeiramente possa continuar pertencendo a Deus. Em Malaquias, capítulo 3, dos versículos 1 e 4, conforme a primeira leitura de hoje, profetiza que o Senhor virá ao seu templo e será um fogo purificador. Jesus é o próprio templo, ele é o próprio Deus. E a sua presença é uma presença purificadora. Em Isaías 42, versículos 6 ao 7, o servo do Senhor será luz para as nações. Simeão proclama que Jesus é essa luz. E com isso, na questão da luz, temos Jesus é a luz em meio às trevas, a humildade e a obediência de Maria e José, a missão universal de Cristo e que a dor e o sofrimento fazem parte da fé. Simeão alerta Maria sobre a espada que traspassaria sua alma. A cruz faz parte do caminho cristão, mas também nos conduz à ressurreição. Ressurreição, luz. Muitas vezes a cruz é apresentada numa dor, num sofrimento, mas a partir de tudo isso nós podemos nos elevar em uma condição melhor de vivência. Podemos sair de uma situação de vida deplorável, uma situação espiritual deplorável, onde podemos olhar com confiança para Deus, aquele que nos salva, na esperança e verdadeiramente deixar que a nossa vida seja transformada pelo poder da graça de Deus e incessantemente olhar para a luz, que é Jesus. Pois aí certamente aquele que anda na luz, que é Jesus, irá tropeçar menos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.